tudo bem? Aqui é o Lucas Albrecht da Nexto e estou aqui para abrir mais um episódio do What's Next. E hoje a gente está aqui no segundo episódio oficial da temporada 2026, é o nosso 32º episódio desde que a gente começou a jornada aqui de produzir conteúdo de qualidade para vocês. E hoje a gente trouxe uma liderança bem especial para a gente falar de um tema que até agora a gente não abordou muito aqui. Então, como vocês sabem, na segunda temporada a gente começou a falar especificamente sobre detalhes mais específicos das operações de saúde, meio que numa temática de abrir o capô das operações, olhar o que está acontecendo, falar sobre os desafios e trazer aqui para a conversa pessoas que mudaram a trajetória da saúde no Brasil, que ajudaram os gestores, estão ajudando os gestores a olharem aí debaixo do capô, a resolverem os grandes problemas, a falarem sobre liderança, gestão, indicadores, melhores práticas, melhoria contínua. Então, encurtando aqui a introdução e a apresentação, queria agradecer a presença do Dr. Rubens Covelo, que está aqui com a gente hoje. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Gente, o Dr. Rubens, ele é médico, né? Tem MBA, fez uma trajetória bastante longa na assistência e já tem mais de 25 anos numa jornada empreendedora bastante relevante e foi um dos pioneiros aí a falar sobre acreditação, gestão, qualidade dentro da saúde. Então, queria abrir aqui o microfone e a nossa conversa, dando um espaço para você se apresentar. O mercado já conhece você de longa data, mas eventualmente tem alguma pessoa que ainda não conhece você no detalhe. Gasta uns minutinhos se apresentando, daí a gente pula mais especificamente para a pauta aqui e a gente entra no dia a dia aí do que a gente quer conversar com a galera sobre a sua trajetória, tá bom? Obrigado. Tá bom. Obrigado pelo convite, obrigado pela visibilidade, obrigado por falar de qualidade e acreditação, isso é sempre muito importante e onde tiver alguém falando de acreditação, qualidade, segurança do paciente, experiência do paciente, paciente no centro das decisões, salvando vidas, etc e tal, eu vou estar, onde tiver eu vou estar. Se apresentar sempre é uma coisa meio desagradável, né? Pelo menos a gente só fala prazer, eu sou Rubens. Mas, assim, a história é uma história bem rápida. A minha história eu sou médico, me formei, hoje tenho muito orgulho de me formei numa faculdade no interior de São Paulo, Catanduva, que hoje é uma das poucas que tiraram nota 5 nessa classificação de faculdades e universidades que o MEC fez agora há 15 dias atrás, né? Sim. Eu já sabia que a faculdade lá era muito boa, mas eu nunca esperava que ela tirasse a nota máxima. Então, hoje eu falo, fiz Catanduva. Antigamente eu falava, fiz Catanduva. Isso falava meio assim de lado, né? Fiz faculdade, caminhei dentro da saúde, da qualidade assistencial, acabei sendo geriatra, fiz geriatria, fiz administração hospitalar e essa administração hospitalar me levou para dirigir um hospital. Dirigi um hospital durante 4 anos, um hospital público em São Paulo, e esses 4 anos foram uma experiência muito grande para mim, porque fazer administração hospitalar não é fazer administração, né? Terminado isso, eu fui fazer especialização em administração. Aí fui para outra faculdade, fui para a FECAP, fiz administração e foi lá que eu tive a sacada da questão da qualidade. Tá. Isso é 96, 95, 96, eu acredito. Faz tempo, né? Caramba, passou rápido. Tinha 2 coisas dentro do... Eu era o único médico que estudava com eles lá. Eu era o dia inteiro, as aulas todas, todo mundo, eu era objeto. Rubens, como é que é isso no hospital? Rubens, como é que é isso no hospital? E assim por diante. Mas 2 coisas me saltaram os olhos que a gente não tinha na área da saúde, que eu entendi que era obrigatório a gente ter. A primeira nós tínhamos um departamento pessoal dentro dos hospitais.
a gente não tinha um processo de gestão de pessoas, a gente não tinha recursos humanos. Os hospitais naquela época tinham um departamento pessoal. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, mas teve uma coisa que me chamou mais atenção, que era a qualidade. Ninguém falava de qualidade nas instituições de saúde. E todo mundo que estava dentro daquela classe, lá na faculdade, a maioria deles eram engenheiros que nem você, né? E falavam de ISO, e falavam de qualidade, e falavam disso e daquilo. Falei, caramba, ninguém fala de qualidade. Vou atrás disso. E eu fui atrás disso. E aí encontrei o processo de acreditação. Ao mesmo tempo que eu comecei a pensar em qualidade em saúde, eu comecei fazendo consultoria em qualidade em saúde para a área médica, né? E aí eu encontrei esse processo de acreditação. Não, a gente não tinha no Brasil. A ONA, a Organização Nacional de Acreditação, fiz parte desse início da ONA, né? Essa Organização Nacional de Acreditação, ela começou a ser estruturada em 97, 98, para que ela entrasse de verdade no mercado em 99. Então, até 99 não se falava de acreditação ou certificação de qualidade nesse país, a não ser hospitais top, que já tinham entendido que isso era importante e tinham trazido para o Brasil metodologias internacionais tipo Joint Commission. Certo. Então, Einstein, Sírio-Libanês, eles saíram na frente nesse processo, e aí depois aí aparece a ONA, né? E a ONA começa a trabalhar o mercado como um todo. E eu trabalhando junto, eu entendi que o meu lugar era um chão de fábrica, eu queria implementar isso. De verdade, eu acredito nisso, acredito até hoje. Acho que eu fui um agente transformador. Acho que minha instituição, minha organização, o meu time, eu tenho um time fantástico de excelência, agradeço o meu time. Meu time é fantástico. Meu time fez com que houvesse, nesse tempo todo, uma transformação dentro do modelo de gestão das instituições de saúde e do modelo assistencial. Né? Então, eu fundei o IQG. IQG trabalhava a ONA, somente ONA. E a gente foi trabalhar fortemente ONA. Chegou um determinado momento no mercado, 2005, 90% das instituições acreditadas ONA eram IQG. Isso era uma coisa que eu me propunha fazer, porque eu sabia que nós, dentro da nossa empresa, fazíamos da melhor maneira e mais ética possível. Né? Em 2006... a ONA tem 3 níveis, né? Você sabe disso, nível 1, nível 2 e nível 3. E muitos hospitais entraram no nível 1, e quando, em 2000, 2001, etc e tal, acho que em 2001 a maioria, e em 2006, muitos hospitais já eram nível 3. Aí um cara muito bacana, que hoje ele é o CEO da ACD, o Valdeci, ele era CEO ele era o superintendente da rede São Camilo. Tá. Aí ele me chamou e falou, Rubens, estou na 3, acabou a brincadeira? Eu preciso fazer mais coisa, eu preciso continuar envolvendo minhas pessoas, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar crescendo. Você precisa achar uma outra coisa para fazer. Aí me deu o start. Eu falei, eu preciso procurar uma metodologia internacional. E aí fui procurar em 2006. Uma metodologia internacional, andei no mundo inteiro e identifiquei que a melhor, para mim, para o meu desenho de ser e para a minha instituição, era canadense. Aí, por que você não trouxe a americana? Por que você não trouxe a inglesa? Por que você não trouxe a espanhola, etc? Não, eu trouxe a canadense. Por quê? Porque o foco do sistema de saúde canadense é a pessoa. O foco é o paciente. Né? A estrutura do sistema canadense é desenhada em cima do paciente. Eles empoderam o paciente dia a dia. Né? Esse desenho fez com que eu trouxesse a metodologia que hoje, no início, se chamava Accreditation Canada, e que hoje chama Quimento. Então, em 2006,
junto com o consulado, a gente fez uma joint venture e montou e começou a trabalhar o Quimentum. Então, o Quimentum, ou aquele tempo Accreditation Canada, era um processo de excelência. Quer dizer, quem andava pela ONA nível 1, nível 2 e nível 3, queria fazer um upgrade, faria o Quimentum. Essa foi a ideia. Essa foi a ideia do processo. Só terminando, vou contar a historinha até o finalzinho. Claro. 2001, nós estamos falando? 21. É o Matheus que está aqui do meu lado, sempre me apoiando. 2021, o Sistema Canadense de Acreditação, Accreditation Canada, entendeu que tinha que mudar o modelo dele mundial. E o que ele fez? Uma coisa fantástica. Fez uma aliança global. Entendeu que o modelo de acreditação tinha que sair de dentro dos muros de cada país. Porque, eu sou acreditado pelo Estado americano, eu sou acreditado canadense, eu sou acreditado alemão, assim. Não, tem que sair desse mundo. A acreditação é uma coisa maior que isso. E aí criou o Accreditation Canada, criou o Quimentum, que é a metodologia Quimentum, quer dizer, qualidade no momento. Quimentum é qualidade no momento, né? Qualidade do momento. E criou uma aliança global da qual a gente fez parte, a gente faz parte até hoje. Acho que são 7 países: Brasil, Canadá, Dinamarca, Catar, Emirados Árabes, Holanda e Bélgica. São 7 países. A ideia é ter 10 países nesse grupo, no máximo 10. E esse grupo, essa aliança global, ela trabalha a metodologia globalmente, e essa é uma grande diferença entre nós e as outras metodologias, porque se discute essa metodologia nos comitês internacionais, né? Se trabalha isso lá, e depois disso pronto e validado no comitê internacional, vai para cada país. A gente está em 46 países, não? 46 países. 46 países nós estamos. E cada país adapta a sua realidade. Tá. Porque assim, o modelo brasileiro o sistema de saúde brasileiro é completamente diferente do canadense, que é diferente do belga, do holandês e assim por diante. Sim. Né? Então, se montamos E aí o que aconteceu? Nesse momento, houve uma quebra. Uma quebra do seguinte: eu caminhei com o QGA, Quality Global Alliance. O Quality Global Alliance é a instituição que trabalha a América Latina inteira nessa metodologia Quimentum, e a ONA ficou com o IQG. Entendi. Né? E qual é a diferença entre... Para terminar a história, eu vou falando. Qual é a diferença entre ONA, Joint Commission e Quimentum, que são as duas maiores do mundo, são Quimentum e Joint Commission. Quimentum hoje é a maior do mundo, porque a gente tem 20 mil serviços acreditados no mundo. Caramba. 20 mil, é um número fantástico. E 46 países. Mas a Joint também é muito grande. A diferença é, primeira, a metodologia nacionais, como a brasileira, como a italiana, como a francesa, elas são baseadas em padrões mínimos e médios de qualidade. Por quê? Porque elas são para todo mundo. Então, ONA tem que ser para todo mundo. ONA tem que estar em Rondônia, tem que estar em Santa Catarina, tem que estar em Goiânia, tem que estar espalhada. Elas são padrões médios e mínimos de qualidade. Padrões de excelência, eu consigo entender que é Joint Commission e Quimentum. Tá. A diferença entre Quimentum e Joint Commission é exatamente isso que eu disse. O Quimentum está focado na pessoa. No paciente. No paciente. O paciente é o centro das decisões, né? E a metodologia americana, ela é mais desenho americano de ser, ela é mais mandatória. Tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, é mais manual, mais checklist. A gente não, é mais envolvimento dos colaboradores, é mais governança, trabalha fortemente governo e assim por diante. Então, a história, resumindo a minha história, se mistura, se complica com a história da minha empresa, mas eu sou muito feliz por isso. E assim, você vai perguntar, e todo mundo me pergunta, você sente falta de não ser mais médico?
Porque eu estudei pra caramba para ser médico, né? Claro. Meu pai não era dessa coisa toda, foi difícil, tive que trabalhar, teve um monte de coisa para chegar lá. Não, hoje eu estou muito feliz com o que eu faço, porque eu sei que eu salvo muitas vidas. Eu salvo vidas, mas a minha organização. Hoje nós estamos fazendo 10 visitas de auditoria, hoje, agora, nesse momento, no Brasil todo. Só hoje. Só hoje. A gente faz uma média de 400 por mês, por ano. Por mês não, por ano. E a gente está salvando vida em cada lugar desse. E isso me deixa muito feliz e me deixa bem confortável, né, com o que eu faço. Sem por isso dúvida. que eu não consigo parar. E Rubens, assim, eu anotei várias questões enquanto você foi comentando aqui da tua jornada. Tá. E algumas coisas, assim, ficaram bem claras para mim, assim, eu imagino que foram pontos de dificuldade, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar aqui a gravação, que quando você começou, e você trouxe na sua fala, qualidade não era um termo utilizado, né, na saúde. Não. E eu acho que daquela época para agora, as instituições foram ganhando maturidade, mas até hoje existe ainda um universo enorme de, né, instituições e serviços de saúde que não tem acreditação no Brasil, né? Sim. Então, a minha pergunta para você aqui, para a gente começar a esquentar aqui o nosso roteiro o que você acha que está por trás ainda dessa... Vou usar esse termo, assim, livremente, mas não sei se é o termo mais adequado, mas essa imaturidade dos serviços de saúde no Brasil de terem tão poucos serviços ainda de fato acreditados, né? Lá atrás era muito menos, mas ainda assim ainda tem um universo enorme a ser explorado pelo trabalho da QGA, por exemplo, e a gente conseguir trazer padrões de qualidade, gestão, liderança... para tornar o sistema mais eficiente. A gente sabe que o sistema de saúde brasileiro tem um problema de ineficiência endêmico, né? É isso mesmo. Mas a gente ainda está muito distante de levar isso para as instituições no padrão e no patamar que a gente vê outros países, principalmente esses países que você se reúne periodicamente para discutir, né? A gente, como Brasil, a gente está muito atrás. Então, eu queria que você jogasse um pouco de luz sobre esse cenário, de quando você começou para agora, você teve o trabalho e continua tendo árduo de carregar isso nas costas, educar o mercado e levar o conceito de falar de qualidade e acreditação para as instituições, mas ainda tem um caminho enorme para a gente avançar, né? Tem um caminho muito grande. Lá atrás era muito complexo, era muito difícil. Eu lembro que, às vezes, eu pegava um avião, descia, eu ia falar de acreditação com o diretor de hospital. Eu sempre levava um livro. Eu li o livro inteirinho esperando ele me atender. Porque ele marcava a reunião para as 9, mas não era importante a história da acreditação. E aí eu ia atender 4 horas da tarde. Então, lá atrás foi sempre muito difícil desbravar isso no começo. Mas foi muito difícil, né? Tanto que quem fazia as visitas... Eu ia fazer as visitas, eu entrava dentro das instituições, como eu disse para você, abria a geladeira, via cadeia de frio, via isso, via aquilo, via a questão medicamentosa, né? Pensando no que vocês estão inseridos. Eu fazia a visita, eu fazia o relatório. Lá atrás foi muito difícil. Veio caminhando, veio crescendo isso. Hoje eu acho que hoje a gente tem mais entendimento disso, mas ainda falta muito, né? Quando eu falo de Brasil, quando eu falo de América Latina, então falta um mundo, né? Falar de México, Chile não. O Chile tem um processo de acreditação bem bacaninha. Mas falar de outros países, mesmo de Argentina, etc. e tal, estão muito longe ainda. E nós estamos mas assim, muito longe. A gente está falando, por exemplo, Holanda, Canadá, Bélgica, Dinamarca, tem quase 100% de instituições acreditadas. A gente tem 8%. Olha quanto a gente tem que caminhar, né? A acreditação não é um selo, não é uma certificação. A acreditação é uma ferramenta de melhoria contínua, né? A acreditação é uma ferramenta para melhoria da gestão e para evitar erros, né? Gerenciar risco. Então, é uma coisa que todo mundo tem que ter, né? Por que
a indústria aeronáutica, a indústria atômica, etc. e tal, não erra. Sim. Elas não erram. Por que a gente pode errar? Né? A gente não pode errar também. Né? Então, eu acho assim, você me perguntar, essa é uma pergunta também que vem sempre nas nossas conversas, dos meus amigos. Ô, Rubens, onde que está essa dificuldade? Precisa ter mais instituições acreditadoras? Precisa ser obrigatório? Primeiro, não precisa ser obrigatório, não deve ser obrigatório. Porque a maturidade da instituição traz a instituição para o processo de acreditação. Tá? Todos os países onde o processo foi obrigatório, a gente teve um viés econômico, um viés político, e o processo acabou. Então, a gente sempre briga para que o processo não seja obrigatório. Né? Não adianta querer. Quando a hora que virar isso obrigatório, a gente vai perder muito. Né? E aonde é que está esse processo? Está dentro da universidade. A gente não prepara profissionais de saúde para a qualidade, para a segurança do paciente. Não é para acreditação. A acreditação é o resultado desse processo. Sim. Né? A gente não prepara. Onde é caro o processo de acreditação? É o custo da acreditadora? Não é. É as obras que eu tenho que fazer na minha instituição? Se você tiver com toda a normativa não correta, você vai ter que fazer obra, lógico. Mas não é, não. O custo está na capacitação. E é na capacitação de quem? De quem já foi capacitado. Então, a gente está falando de uma coisa que a gente diz que é andrologia, né? É fazer com que a pessoa de mais experiência, porque daí ela tem a experiência dela, ela briga contra o conceito, né? É que a mais experiência aprenda de novo o processo. Então, o grande custo do processo de acreditação, a grande dificuldade está na capacitação dos profissionais de saúde. E não só dos médicos, da equipe multiprofissional como um todo. Eu estava pensando aqui, né? Eu já tive alguns convidados, até a gente estava falando que o Massanori teve aqui também, a gente estava conversando. E eu fiz uma pergunta parecida para ele, de um ponto que você abordou aqui. Eu falei, Massa, a instituição, a organização, né, a empresa, ela ganha maturidade e depois ela busca acreditação ou é inverso? Ele falou assim, olha, nos meus casos, se eu fosse esperar a minha organização ganhar maturidade para eu buscar melhorar, isso talvez não fosse acontecer. Então, eu tive que, em algum momento, enquanto líder, tomar uma decisão meio top-down, falar assim, cara, a gente vai acreditar, a gente vai ganhar maturidade meio que a fórceps, e aí, naturalmente, isso cria um movimento. E aí, você disse que, aqui na tua visão, a gente ainda tem um gap grande que nasce na universidade, profissionais que conseguem entender a importância da qualidade no processo de saúde, e aí eles puxarem com uma maturidade institucional maior também o processo de acreditação como sendo a última etapa, mas isso nasce muito anteriormente. Eu gostei muito dessa sua visão. E aí eu queria que você elaborasse um pouco sobre isso. A gente falou agora, você comentou no início da fala sobre a revalidação que você está fazendo dos médicos que estão se formando, das universidades e tal. Existe uma preocupação hoje no mercado da qualidade dos profissionais que estão se formando, né? E eu acho que isso coloca mais preocupação sobre esse cenário da importância da acreditação que nasce desses profissionais que eventualmente não estão com uma formação tão sólida assim, né? O que você observa nos outros países que fez com que a adesão à acreditação aos processos de qualidade fosse maior do que tem sido no Brasil, né? Porque a gente tem centros de educação de medicina de excelência aqui. Tem, lógico, né? que tem. E o que você acha que é o maior, se não é uma questão de uma imposição regulatória ou legal, né? O que você acha que fez diferença nos outros países para estarem mais avançados que a gente? Eu acredito que os outros países, primeiro, são os sistemas de, por exemplo, nós estamos falando que a acreditação no Brasil começou em 99. No Canadá, em 55. Tá. Então, tem uma história, um caminho nessa coisa da qualidade e da segurança que vem de 70 anos.
Né? É diferente, a gente é muito novo ainda. Nós estamos falando que temos 20 anos de verdade, estamos 20 e poucos anos de acreditação. Né? Então, nós temos uma diferença muito grande em relação a isso. Eu acho que, como você, fugindo da tua pergunta, mas falando do Masanori, que é um grande amigo meu e um líder, você puxa o processo de acreditação em dois momentos. Ou quando o líder, de verdade, é um líder maduro e ele vai puxar para a instituição dele o processo de acreditação e o correto, aquele que ele entende que é correto, né? Ou quando a instituição amadurece e ela acaba procurando acreditação, a instituição toda começa a fazer barulho em cima da liderança e fala, puxa vida, eu tenho que acreditar na minha instituição. Né? Então, tem os dois caminhos. O caminho da liderança, que é o que a gente tem trabalhado bastante hoje, e o caminho da instituição como um todo. Essa ideia de ela ser obrigatória, ela ser regulamentar, é uma coisa que a gente tem muito receio. Tá. Porque nós somos muito novos ainda no processo de acreditação. O medo é isso virar uma obrigação de todas as instituições no Brasil públicas serem acreditadas e aí cada um sair fazendo as coisas do jeito que dá para fazer. E aí a gente não segura a qualidade do sistema. Né? Eu acho que a acreditação conseguiu se segurar até hoje pela qualidade e pela ética que ela pratica no processo. Então, nisso eu tenho um pouco de receio. Mas a grande dificuldade... Pode dar uma sucateada, teu medo é dar uma sucateada, assim, como se surgir um monte de... E aí tem viés mesmo. Aí quando a coisa fica acaba sendo obrigatória, vai ter um viés político, um viés econômico, tem um viés no meio que vai tirar um pouco, vamos dizer assim, a imagem ética do processo de acreditação. E eu acho que um pouco da motivação correta do porquê buscar. Sim, aí o cara sabe que ele vai procurar para isso, exatamente. Sua colocação foi perfeita. Ele vai, vou procurar porque a legislação, a norma tal diz para fazer. Me obriga. Não é isso, é o contrário. Eu tenho que fazer meu processo ficar bem bacana para que eu faça com que as normas que eu tenho dentro da minha instituição sejam válidas, né? Porque a acreditação ela não é só normativa, né? Ela não é só normativa, ela é assistencial. E ela é hoje, a gente puxando a conversa aí e falando do Masanori, e falando de outros líderes que a gente conhece, ela é hoje algo que nós estamos discutindo fortemente lá fora, que é como envolver a liderança no processo de acreditação. Porque a gente conseguiu envolver os profissionais, a equipe multidisciplinar, a enfermagem comprou a ideia muito, os médicos estão comprando a ideia agora, né? Demorou um pouquinho, mas eles conseguiram entender que o processo de acreditação não é um processo de burocratização, pelo contrário, é um processo que está inserido para melhor segurança do profissional médico, do paciente primeiro, mas do profissional médico também, né? Então, os médicos compraram a ideia, a gente tem aí mais de 90 serviços de anestesia espalhados pelo Brasil todo acreditados. Isso quer dizer, anestesia é médico puro, né? Sim. Né? Então, agora, o que nós estamos discutindo muito hoje? Como desenhar esse governo dentro das instituições de saúde. Como é que esse governo vai trabalhar? Como é que ele vai fazer o seu planejamento estratégico e vai desdobrar até lá embaixo, até o chão da fábrica, né? Como ele vai trabalhar e tomar decisões baseadas em princípios éticos? Como é que ele vai trabalhar essa liderança? Então, hoje a gente está discutindo muito isso. Por quê? Porque no nosso tempo todo de acreditação, e experiência de outros países também, às vezes a gente chegava em alguma instituição de saúde e acreditava ela em excelência. Pô, isso aqui é nível Diamond, né? Porque o Kimenton hoje também tem 3 níveis. Tá. Ele tem Gold, Platino e Diamond. Hoje eu não preciso caminhar pela ONA para chegar ao Kimenton Diamond. Eu posso entrar pelo Kimenton Gold e chegar até o Diamond, né? Tá. Então, mas eu acreditei nesse hospital Diamond. E daí, 4, 5 anos, se perdeu tudo. A qualidade
assistencial era fantástica. Por que ela se perdeu? Porque a liderança não amarrou aquilo e não se amarrou nisso. Então, hoje, a grande discussão é assim, como é que eu faço um hospital fazer zero erro? Eu preciso ter um líder, um governo focado em zero erro. Ponto. É isso que a gente tem que fazer. E é isso que a acreditação tenta trazer, né? Fazer um gerenciamento de risco de uma maneira que faça com que as instituições de saúde consigam errar cada vez menos, né? E que os profissionais de saúde consigam errar cada vez menos. E aí, voltando em tudo aquilo que você me fez a pergunta, a nossa preocupação com os profissionais de saúde que estão vindo para o mercado agora é grande. Como é que um processo de acreditação pode ajudar? Fazendo protocolo. Fazendo com que os protocolos sejam aplicados. E mais que protocolo, uma coisa que a gente tem conversado muito, que é indicador de desfecho, né? Utilizar indicador de desfecho para esses profissionais, para esses serviços que estão aí. Parece uma coisa básica, mas não... Não é. Indicador de desfecho se fala 5, 6 anos para cá que se fala de indicador de desfecho. Antigamente, a instituição estava só preocupada com os indicadores de desempenho. E agora se entendeu que, desfecho implica e impacta diretamente no desempenho, né? Então, assim, hoje a gente está preocupado com a liderança e preocupado com a capacitação desses novos profissionais. Nós temos obrigação, e isso é uma discussão que a gente está tendo já faz tempo, de inserir dentro da cátedra a cadeira segurança do paciente, experiência do paciente, gerenciamento de risco. A gente tem que aprender lá, quando a gente está pronto para aprender. Porque depois, para vir para cá e ter que aprender tudo de novo, é difícil. É mais difícil. Eu estava pensando aqui, Rubens, e eu fiquei com uma curiosidade. Eu falo muito, tá? Não, mas a ideia é que o papo tá muito rico e a ideia é que flua mesmo. Eu estava pensando aqui no que você estava falando e eu fiquei com uma curiosidade, então uma pergunta para você meio fora do script aqui. No começo, você foi muito pro chão de fábrica, né? Sim. E de todas as lideranças que a gente trouxe e entrevistou aqui, as que mais me impactaram e é o que eu vejo que o mercado reconhece como lideranças de resultado na área da saúde, é esse pessoal que fazia duas ou três perguntas, não entendia o que estava acontecendo, descia no chão de fábrica, na operação, ali no pronto atendimento, ali na internet, para ver o que estava acontecendo de fato. E você viveu isso no começo, né, das empresas que você fundou ali, com muita, né, assim... Sobrevivência. E querendo manter essa ideia, né? A ideia de salvar a vida. A ideia de implementar um processo de qualidade, de segurança. Isso fez com que eu fosse lá para o chão de fábrica. Sim. Né? E aí eu queria que você contasse, se você se lembra, possivelmente você se lembra de algumas situações que foram bastante emblemáticas e que te marcaram nesse período de, eu encontrei uma situação dessa que foi muito, nossa, como é que isso é possível e tal, se você pudesse contar um pouco, porque eu acho que uma parte que ajuda muito a gerar esse desconforto nas lideranças para eles buscarem e começarem a pensar sobre isso, é a gente trazer, às vezes, à tona do que está acontecendo realmente no chão de fábrica, que às vezes quem está ali sentado na cadeira de liderança não está observando. Porque o que eu descobri aqui é que nem todo líder ele desce. Ele tem que descer. Mas ele tem que descer, eu concordo contigo. E assim, Se ele não descer, ele não transforma. Se ele não transformar, ele pode esquecer a instituição dele. Nós estamos num movimento tão grande de transformação hoje do sistema de saúde. Por que é tão difícil hoje? Todo mundo fala, puxa, mas o sistema de saúde é difícil, está sempre sendo discutido, etc. e tal, essa coisa toda. Porque nós estamos transformando os dois sistemas de saúde. Nós estamos transformando público, que é muito bom no papel, etc. e tal, mas nós estamos transformando o sistema público e estamos transformando o sistema privado. Então, nós, profissionais de saúde, e nós que trabalhamos no sistema de saúde, nós estamos dentro de um desenho complexo, né? Muito complexo de processo, porque existe uma transformação em caminho disso, né?
Tem centenas de dezenas de histórias. O bacana é que a gente gosta de contar histórias engraçadas, mas eu queria dizer para você que o que é bem bacana, assim, a gente tem hospitais que são acreditados por nós há 15 anos. E a gente viu o hospital nascer praticamente, quando se fala de gestão, quando se fala de assistência. E ver ele hoje, nossa, isso dá um prazer enorme, né? Você voltar no hospital, e eu tenho uma memória fotográfica fantástica, e o resto das memórias são ruins, mas a fotográfica é fantástica. Mas é porque eu aprendi a fazer auditoria, né? Então, o auditor sempre tem essa coisa de ficar olhando tudo. Aí eu entro no hospital, pô, mas aqui não tinha uma coisa assim? Tinha, como é que o senhor sabe? É porque tinha aqui um troço que eu falei para tirar, eles tiraram, né? Então, tem isso. Eu estava, assim, algo que remete um pouquinho ao escopo de vocês, é a história que, no começo, a gente ficava discutindo muito a questão da cadeia de frio das geladeiras, né, que guardavam reagentes, que guardavam remédio. Farmácia era uma coisa doida, né? Vou voltar um pouquinho. Farmácia era uma coisa doida, porque as estruturas iniciais de hospitais, elas foram feitas de puxadinhos. Sim. Então, tinha 2 médicos que se juntaram. 2 médicos se juntaram. Era um clínico e um cirurgião. Aí o cirurgião começou a ganhar mais dinheiro. Opa, vamos botar mais um cirurgião aqui. Botou um cirurgião mais. Aí tá, então minha clínica agora tem 2 cirurgiões e eu tenho mais. Vamos fazer uma salinha aqui para fazer pequena cirurgia. Aí vai crescendo. Aí bom, agora acho que a gente tem que contratar mais uma recepcionista. Vamos perguntar para aquela minha tia velha se ela não quer vir trabalhar. Era assim mesmo. Aí, se não era tia velha, era a namorada dele. Eu vou pôr minha namorada aí. Que legal, e assim ia se estruturando. E aí virava centro cirúrgico, aí começava a crescer, aí pegava, só para chegar na farmácia, pegava recursos humanos, departamento pessoal, colocava do outro lado da rua, porque não tinha importância. Então, eles foram crescendo assim. A maioria dos hospitais foram crescendo assim. Hoje não, lógico, mas a maioria dos hospitais no Brasil foi assim. E para onde ia a farmácia? Para baixo da escada. Não tem lugar melhor para guardar remédio para embaixo da escada. Só que a farmácia não é depósito de remédio, né, de medicação, né? Então, a farmácia ficava embaixo da escada. E a gente entrava nos hospitais e ia procurar a farmácia, já sabia que estava embaixo da escada. Ou no estacionamento ali, onde o lugar era escondido. Estava escondido. E não tinha janela, não tinha coisa nenhuma. A gente olhava, entrava assim, quem faz controle de temperatura aqui? Não, mas não precisa. Como não precisa? Tem que ter. Não, mas eu tenho um ar-condicionado. Mas quem faz o controle? Não tem controle. Então, as farmácias eram um depósito, porque foram feitos de puxadinhos. E depois elas foram ganhando com isso. E aí, só para contar a história da cadeia de frio, nessa época de visita, uma vez eu fui num hospital, não era em São Paulo, e eles tinham a geladeira onde eles guardavam os reagentes, a coisa toda lá, os medicamentos e tal. Aí, quem faz o controle de temperatura aqui? Ninguém. Não, mas a partir de agora eu, da qualidade, vou fazer. Então, tá bom. Como é que eu faço? Aí, você faz uma planilha assim, marca todos os dias, vem aqui 2 vezes por dia, põe a temperatura. Se um dia diminuir, você vai fazer um plano de ação para isso, né? E assina, tá bom? Tá. Pode deixar, doutor. Tá. Aí me fui embora. Depois de 6 meses, voltei para a próxima visita. Cheguei. Olha, fiz uma planilha fantástica. Ela é bonita, colorida, está em toda a geladeira. O senhor quer ver? Falei, quero ver. Poxa vida, eu que dei a dica. Cheguei lá, a planilha estava pronta e tudo em Fahrenheit. 73, 75, 72. Quer dizer, por isso que eu falo, precisa de mais do que isso, né? Não adianta você ter só o processo, você tem que ter a capacitação para o processo. Eles não tinham ideia para que servia aquilo. Eu pedi a planilha e depois a planilha. Sim. Nossa, aí você está comentando... E aí é bem mais ou menos naquilo que vocês caminham, é o escopo de vocês, né? Sim, a gente percebe isso. E esse problema tem se agravado, eu acho que no caso da farmácia, ele tem se agravado ainda mais por conta do valor que as medicações estão representando, né? Obrigado.
as terapias estão ficando cada vez mais caras, mais complexas e, às vezes, numa geladeira pequena, que muitas vezes em muitos hospitais, aí mais de 51%, hoje o dado oficial é que mais de 51%, 52% dos hospitais ainda utiliza, na verdade, 51% a 52% do total dos equipamentos utilizados na rede hospitalar brasileira ainda é de uso doméstico. É mesmo? É muita coisa. Então, assim... Tudo isso? Então o pessoal usa Brastemp, Consul, Caramba. aqueles equipamentos de linha branca que a Sei. gente usa em casa, eles Sei. usam para uso hospitalar, que não é adequado, né? Sim, claro Não que é a não. recomendação da vigilância sanitária, porque não é equipamento para isso, né? Tomara que meus hospitais acreditados não estejam usando essa linha branca. Vamos lá, depois a gente vai dar um pulo ali, vamos fazer uma auditoria em todos. Mas assim, é um número muito alto, né? E hoje, às vezes você tem num equipamento desse, terapias que custam 100, 200, 300 mil reais facilmente. Se você tiver imunobiológico, oncológico, algumas vacinas, são tratamentos caríssimos, né? Então, eu estava até conversando mais cedo com a turma aqui da gravação, eu falei, se a gente fosse aplicar o rigor que o sistema financeiro utiliza para proteger uma agência bancária, para a saúde, você teria que ter um farmacêutico com colete à prova de bala, tal. Eu já usei essa analogia aqui, porque tem um valor de estoque muito grande, né? Então, acho que aos poucos também a gente, aí dentro do nosso escopo, da mesma forma como vocês lá atrás tinham que discutir a acreditação e qualidade quando tudo era mato, a gente ainda tem um trabalho de mostrar, até hoje, por que o processo humano dependente no papel, ele é o mínimo aceitável, mas ele ainda não é insuficiente para você garantir a qualidade da dispensação, porque entre uma medida e outra você não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Eventualmente o equipamento falhou, teve uma queda de energia, e aí você vai dispensar uma droga que vai comprometer o desfecho clínico. 80% dos eventos sentinela que acontecem no hospital, 80% está na cadeia medicamentosa. Não é no Brasil, é no mundo. 80% está inserido na cadeia medicamentosa. Olha o cuidado que a gente tem que ter com isso. Em alguns países, aqui no Brasil, acho que algumas instituições já fazem isso. Você falou do colete à prova de bala, né? Quando o enfermeiro, o profissional de saúde vai manipular a medicação, ele coloca um colete vermelho, para que ninguém importune ele naquela hora que ele está mexendo com a medicação, que ele está distribuindo a medicação e assim por diante, para que não haja erro. Porque se eu dispenso errado, eu vou fazer um evento grave no outro paciente. Claro. Então, essa coisa do colete à prova de bala, ela existe, porque é importante mesmo, porque a importância dessa questão da cadeia medicamentosa. E assim, a gente sempre vou voltar na história da questão da farmácia. A gente sempre discutiu que farmacêutico não é quem guarda medicamento. Farmacêutico é muito mais que isso. Ele faz uma universidade complexa, ele discute, ele aprende uma série de coisas que tem que ser aplicável na farmácia clínica, né? Sim. Alguns países, quem decide que horas que apraza o medicamento, eu vou tomar de quanto em quanto tempo e assim por diante, é o farmacêutico. O médico só lista o medicamento. Aí o farmacêutico faz a farmácia clínica. Que faz a farmácia clínica. E aí ele starta lá, hoje já tem uma série de tecnologias, né, pronta, que starta lá dentro da farmácia, que vai liberar direto para aquele paciente e assim por diante. Sim. Né? Mas a importância da cadeia medicamentosa e o controle da temperatura dela é importantíssimo. Muito legal. Eu queria conectar com uma coisa que a gente conversou um pouco mais cedo, lá no café, que você comentou o seguinte: hoje em dia, quando vocês entram para fazer um processo numa instituição, num serviço novo, uma das primeiras coisas que vocês fazem é chegar com um pacotinho de indicadores para o pessoal começar a medir, né? E depois de um tempo, vocês vão medir de novo e conseguir enxergar as diferenças que aconteceram no serviço em função ou em virtude dos processos todos de acreditação e tal. Queria que você
respondesse uma pergunta sobre duas coisas que se relacionam de forma íntima. Assim. Primeiro, você chega lá, você vai começar a medir o serviço de terceiros, né? Então, naturalmente, o incômodo das pessoas começarem a divulgar as informações, porque, veja bem, não é bem assim, tem medo de se expor e tal. Então, eu queria que você respondesse a primeira coisa. Como é que é levar esse pacote de coisas novas que muitas vezes o serviço ainda não está medindo, então às vezes não tem talvez os instrumentos, os dados bem formatados para mensurar aquilo ali tudo, indicadores de resultado, operacionais, etc. E segundo, como é que é contornar uma objeção que surge até meio, sei lá, naturalmente, de ter alguém medindo ali, é meio que assim, não é muito racional, mas assim, pô, tem alguém aqui medindo, vou expor a minha operação. Então eu queria que você comentasse como é que é isso e como é que vocês chegaram com esse processo hoje para garantir que vocês vão conseguir medir o antes e o depois. A gente tem hoje um escopo, fugindo desse assunto, mas só para estar falando, a gente valida indicadores de instituições de saúde. Valida a visão externa, né? Então, a minha validação é uma validação externa dos indicadores dessas instituições de saúde. Isso é um outro segmento nosso. A gente valida todas as instituições da ANAP, né? Validamos aí a grande maioria, iniciamos o processo o ano passado, agora esse ano a gente vai passar, tentar desenhar isso e validando todas essas indicadores das instituições da ANAP e outras. A gente valida os indicadores da Redditor. Então, a gente valida para que ele consiga colocar isso no mercado, né? Isso nos deu experiência suficiente para a gente entender quais os indicadores que eu posso estar utilizando para mensurar a melhoria daquela instituição de saúde, né? Então, como que a gente faz isso dentro da visita de acreditação? Aí a resistência é menor. Tá. Se eu entrasse e fosse lá e dissesse para o cara, olha, eu vim aqui fazer vou levantar esse indicador, este, com você, eu tenho certeza absoluta que a resistência ia ser total, né? Então, como a gente entra dentro do processo, na visita, a gente já tem identificado quais indicadores que a gente quer medir, quer identificar. Primeiro a gente vai identificar, para depois lá na frente, daqui 6 meses, 8 meses, a gente medir. Você vai falar, mas por que essa preocupação com indicadores? Porque segurança é dado. A gente tem que trabalhar dado, cada vez mais dado. Segurança é dado. E saúde precisa trabalhar dado. Por que também outra coisa? Porque eu cansei de ouvir, mas eu não sei quanto é que a acreditação melhorou na minha instituição. Eu sei que melhorou, mas quanto? Porque ele não tinha o número inicial, né? A maioria das instituições entram no processo sem nenhum número, né? E quando entraram lá atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém tinha número nenhum. A gente nós fomos criando indicadores juntos, né? Quantas instituições hoje que a gente entra a primeira ou a segunda vez, ou que seja, e a gente discute junto, em parceria, como fazer a ficha técnica daquele indicador e por que a gente tem aquele indicador de desfecho. Por que é importante? Qual a importância dele? No que ele vai impactar no seu ciclo de qualidade, no seu ciclo virtuoso, né? Então, existe a resistência, mas essa resistência é quebrada dentro de um desenho nosso de implantação do processo de acreditação. Então, eu não ouço barulhos muito grandes. Mas o que está sendo muito bacana é que isso a gente começou há pouco tempo, num desenho que a gente tem chamado de... que o Quimenton está trabalhando, um desenho chamado Acreditação Transformadora, né? Com essa força da transformação. A gente tem visto que as instituições, quando a gente começa a medir e depois...
quando a gente sempre mede indicadores em parceria com a instituição. Eu preciso da ficha técnica dela, eu preciso saber se esse indicador que nós estamos medindo interessa para ela ou não, interessa para a qualidade assistencial, interessa para o negócio, né? Tem que ter, é um dado. Aí quando você vai ver esse dado mais na frente, aí você fala, puxa vida, olha como eu melhorei. Como você melhorou? Aí a gente até fala, olha como você melhorou. Ah, melhorou mesmo, porque os meus resultados melhoraram. Não financeiros, mas os de rentabilidade. E mais, os de sustentabilidade. Porque o processo de acreditação, o final dele todo é sustentabilidade. Ele vem para dar sustentabilidade para as instituições de saúde e para o sistema de saúde, né? É para isso que ele vem. Eu vou amarrar esses pontos todos que você trouxe na próxima pergunta, porque eu achei fantástico o que você trouxe. Sustentabilidade, rentabilidade e medição. Né? Você falou, segurança é dado, saúde tem que ter eficiência e para isso a gente precisa ter dado. Queria amarrar um pouco esses pontos todos. Muito se fala dessa transição que a gente ainda está vivendo, alguns modelos foram um pouco mais exitosos, outros menos, da gente começar a institucionalizar a remuneração baseada em valor, né? A gente começar a sair do fee for service para Eu acho que muito do receio que se tem e das dificuldades da implementação do modelo de saúde baseado em valor tem a ver com a falta de dados e medição e de processo. Acabou. Você matou. Você não vai nem fazer uma pergunta para mim. É exatamente isso. Se eu não tenho dado, como é que eu sei que eu tenho valor? Então, é exatamente isso. Essa é a discussão. É isso que a gente chama de um processo de acreditação transformadora. É trabalhar o dado para gerar valor para a instituição e para o paciente. É exatamente isso. E o que acontece? A gente não trabalha o dado, né? Então, a gente está aprendendo a trabalhar dado agora. Está dando importância ao dado porque a gente começou a dar a importância à questão do valor, porque isso virou moda, né? Tem muitas coisas da saúde que viram moda, né? Virou moda valor, virou moda experiência do paciente, virou moda uma série de coisas, mas elas trazem coisas boas juntos, né? E aí tem a grande preocupação que a gente tem hoje. Outro dia a gente fez uma palestra num congresso de anestesiologia e todos os 3 palestrantes falaram de dados. E a importância de dados para que gere valor. Então, a acreditação, ela tem que dar sustentabilidade, que nem eu te falei, tem, mas ela tem que gerar valor. Se ela não gerar valor, eu não preciso do processo de acreditação, vou procurar um outro. Vou procurar uma certificação XPTO, assim por diante. Né? A gente está conversando no café, a importância que o Brasil não viu ainda de fazer a acreditação da linha de cuidado medicamentosa. Imagina você fazer uma validação da linha de cuidado medicamentosa, quanto ela vai gerar de valor, tanto para a instituição quanto para o paciente. Né? Então, esse é um caminho que na Europa hoje instituições são chamadas para fazer avaliação, para fazer acreditação da linha de cuidado medicamentosa ou da linha de cuidado mãe, filho, ou de linhas de cuidado, né? Hoje a gente trabalha muito nesse processo de gestão, de acreditação, trabalha muito com processos prioritários, né? E com linha de cuidado, né? Então, aí você consegue amarrar o processo como um todo junto com os protocolos. E aí, você está falando, né? Eu queria que você elaborasse um pouquinho desse ponto sobre sustentabilidade e rentabilidade. Porque quando a gente pensa de uma forma mais leiga, você fala assim, vou fazer um investimento aqui, vou colocar recurso financeiro, recurso de hora homem da minha equipe para poder melhorar meus processos internos e tal. E aí, jogando uma ótica sobre o negócio, sempre houve uma disputa que o mercado diz assim, mas se eu invisto em qualidade, eu perco resultado. Porque, vou melhorar, vai aumentar, meus custos vão aumentar,
eu posso até ter uma melhoria de qualidade, mas, cara, isso vai me custar mais. E hoje, no cenário que vivemos, que sabemos que financeiramente está muito desafiador para os hospitais de maneira geral, e com custo de capital elevadíssimo, como a gente está vivendo hoje, putz, não sei se isso é para mim agora. Eu queria que você... Porque você tem muita experiência em conseguir mostrar que não, é para agora, dá para fazer e dá resultado. Então, eu queria que você elaborasse um pouco disso, porque como ainda tem aí 80 para cima, por dentro das instituições que ainda estão nesse processo de entender que acreditação, investir em qualidade, dar resultado é importante, queria que você gastasse um tempo mostrando essa importância e como é que eles conseguem, de fato, falar assim, cara, como é que eu justifico aqui dentro investir nisso? Qualidade não é custo. Se você partir do princípio de entendendo que qualidade é custo, você pode parar de trabalhar. Né? Você pode parar de fazer o processo que você está fazendo. Vai fazer outra coisa. Fecha o hospital e abre um posto de gasolina. Aí é facinho. Né? Qualidade não é custo. Por que qualidade não é custo? Porque qualidade trabalha com gestão por processos. Gestão por processo trabalha com confiabilidade. Né? Então, qualidade é confiabilidade. E confiabilidade não é custo. Então, as instituições, quando entram no processo de qualidade, elas têm um custo? Tem um custo. Tem um custo. Tem o custo 1. Se ela está fora das normas, ela vai ter que consertar. Ela vai ter que se acertar. Ela vai ter que botar um termômetro lá vai ter que trocar a geladeira, vai ter que abrir... botar uma porta, fazer alguma... Ela vai ter algumas coisas que ela vai ter que se acertar. Entendendo que a estrutura física não impede que a instituição seja acreditada. Porque se eu tiver processos seguros, eu posso ter uma estrutura física ruim, mas eu tenho processos que garantem segurança nesse desenho. Vou dar um exemplo bobo dessa coisa do processo, antes de falar de... Num determinado momento, a gente foi acreditar um hospital, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, que as portas do banheiro do hospital, a maioria delas, abriam para dentro. A Anvisa sabe, todo mundo sabe que a porta do banheiro tem que abrir para fora. Porque se o paciente cair lá, eu tenho acesso. E aí, o hospital tinha XN banheiros. Que precisavam de ajuste. Que precisavam trocar. A estrutura, precisava colocar a porta para abrir para fora. O custo era altíssimo. Como é que eu ia acreditar nesse hospital? Sentamos com o diretor do hospital e criamos um processo de segurança. Simples. Olha, primeiro ele garantiu que ia começar a fazer a troca. Ponto. Que em X tempo ele ia conseguir trocar tudo e no começo ele não ia conseguir porque era muita grana. Então, qual foi o processo que nós fizemos? Extremamente simples. Pacientes ortopédicos ou pacientes geriátricos só se interna em quartos que a porta abre para fora. Ponto. Que tem o maior risco. Acabou. Então, o resto, eu continuo lá, eu estou com o risco calculado, mas eles continuavam internados, soltos. Mas os ortopédicos e os idosos só iam para esses quartos. Ah, mas não tenho mais quarto, vou pôr no outro? Não, você não tem vaga. Você vai transferir o paciente. Pronto, resolvemos o problema. Com o processo, e a gente sempre faz isso, com o processo a gente resolveu o problema estrutural, né? E a gente estava falando de confiabilidade, né? Estava falando de sustentabilidade, rentabilidade e confiabilidade. Então, nesse processo de acreditação, o início ele é custoso, ele é onde que eu falei, onde que é o grande gasto dele? Treinamento, capacitação das pessoas. Eu tenho que capacitar a minha recepção, eu tenho que treinar a minha higiene, eu tenho que capacitar o meu profissional médico, eu tenho que capacitar todo mundo. Isso é um custo enorme para a instituição. Ela nem põe na ponta, a maioria não põe na ponta, né? Ela começa a falar, não, preciso treinar, e começa a treinar, e treina. Né? Então, no início você tem um custo alto.
em cima daquilo que você não tem junto, amarrado com as normas, né, legais, e depois a questão da capacitação. E, a partir daí, eu criei o quê? Gestão para o processo. Eu criei o quê? Eu criei um processo que, em tempo médio, vai me dar rentabilidade. Ele não vai mexer no meu faturamento, porque o meu faturamento é uma outra história. Né? Aí vem uma conversa bem grande, uma relação de operadora, comprador de serviços, assim por diante. Não, eu tenho que ver quanto eu ponho no bolso. E quanto eu ponho no bolso é a minha rentabilidade. Né? E aí eu vou, obviamente, pensar que eu vou estar crescendo e vou estar gerando essa questão da sustentabilidade. Uhum. Fechando tudo, se fecha numa coisa que as instituições de saúde, para chegar no final do processo, que é, na minha ideia, né, dentro do que eu penso, que é a confiabilidade total do processo, confiabilidade, ela tem que ser resiliente. Então, dentro do processo de acreditação, ou dentro do processo de gestão de uma instituição do governo, ele tem que ter várias ferramentas. E uma das coisas que ele tem que trabalhar fortemente é a resiliência. Né? Aprender com o Japão, que é o grande exemplo de resiliência desse mundo. Né? Sim. Ele foi destruído e ele voltou com a força dele, o que ele é hoje. Ele é resiliente. O japonês nipônico é resiliente. Aprender com o Japão e com outros a questão da resiliência. Aprender com a indústria aeronáutica, de aviação, a resiliência. Cai um avião, você tem uma célula de crise, e aí você respira, acha onde é que errou tudo e começa tudo de novo. Exatamente. Né? Então, é aprender com seus erros, é trabalhar a confiabilidade, trabalhar a rentabilidade, trabalhar a sustentabilidade. Veja que, no final da história, nós estamos falando de qualidade assistencial, né? Mas eu acabei falando muito mais de gestão do que de qualidade assistencial de verdade, né? Exato. Né? Porque assim, a qualidade assistencial vai se basear na questão dos protocolos definidos de trabalho científico, dessa coisa toda. Né? Mas a gente precisa do resto para que sem dúvida rode essa coisa complexa que é o sistema de saúde. Você estava falando um pouco mais cedo sobre o desafio de engajar a liderança. Depois que você implementa os processos, você falou a manutenção dos processos, da qualidade, tem a ver com uma questão comportamental e com o patrocínio executivo da alta liderança da companhia para continuar com aquilo ali vivo, né? E você tocou agora sobre a importância de capacitação e treinamento contínuo das equipes, né? A gente vive esse desafio na Nexto hoje. A gente precisa estar recorrentemente, tanto dentro de casa, quanto quando a gente vai implantar soluções nos clientes. A gente percebe que depois que a gente vai lá, normalmente no começo tem um patrocínio executivo bem claro, a gente entendeu a dificuldade do negócio, o problema que a gente está resolvendo, vamos para cima. Depois, o pessoal tem tanta coisa para resolver que deixa o operacional tático tocando e eles se afastam um pouco e vão cuidar dos outros problemas. E quando eles se afastam, normalmente tem uma ruptura. Existe essa redução do engajamento da liderança, é muito prejudicial em geral. Compromete os indicadores de resultado do nosso projeto. Porque quando a liderança está observando e ela está inserindo, olhar para aquilo na rotina dela, ela valida uma cadeia de ações e processos com a equipe multiprofissional que deixa de acontecer quando eles estão sem um olhar nisso. E a gente tem uma dificuldade grande de manter essa turma engajada no dia a dia. O que vocês têm feito hoje para conseguir que a liderança que está discutindo o planejamento estratégico da companhia se mantenha no dia a dia ali para manter a cultura da melhoria contínua, dos processos de acreditação ali vivos para a equipe multi? O processo de acreditação é uma avaliação de terceira parte, né? Então, a entender claramente, eu falei bastante de acreditação, mas não falei o que ele é. Ele é uma avaliação de terceira parte. É alguém externo que entra dentro da sua casa, olha,
sua casa novinha, aí vê um furo no sofá, falou, tem um furo no sofá. Nossa, eu não tinha visto. É isso que a gente faz, né? Olha, mostra um furo no sofá, né? Então, é a avaliação de terceira parte. Essa coisa da avaliação de terceira parte, ela tem uma força muito grande em relação ao processo como um todo, né? Ela tem uma força de entrar dentro da instituição e fazer com que ela entenda que tem alguém olhando de fora querendo a melhoria dela, né? Eu não tenho cliente, eu tenho parceiro. Ninguém é meu cliente. Eu sempre falo, não tem... mas os leads, não tem lead, coisa nenhuma. Eu tenho parceiro, né? Então, como a gente tem um desenho de parceria, fica mais fácil trabalhar isso com eles. O que aconteceu com o processo de terceira parte ou de acreditação foi que a grande maioria dos líderes do mundo inteiro, e a discussão é mundial, entenderam a acreditação como processo de segurança, mas para ele entendeu como um processo de marketing. Então, ele levou a certificação, a placa, o certificado, como uma coisa de marketing, né? E não é marketing. Se ele ficar pensando em marketing, como pensaram, ele perdeu dinheiro. Que marketing você vai fazer dizendo que você faz bem, que você faz melhor que o outro, que você não erra? Isso não é marketing, isso é sua obrigação, né? Isso é uma obrigação do dia a dia, né? De você acordar de manhã, abrir a porta do hospital e falar, estou salvando vida, né? É diferente, saúde é muito diferente das outras profissões. Não que as outras profissões não sejam valorizadas, mas é difícil alguém abrir uma porta de manhã cedo, 7 horas da manhã, e falar assim, vim aqui para salvar a vida. É isso que ele vem fazer. É isso aí. Né? É isso que ele vai fazer. Então, o que a gente está fazendo hoje? É discutindo com a liderança para que ela entenda o quanto é importante a questão da qualidade assistencial. Quanto é importante a questão da gestão do acesso do paciente nas instituições de saúde. A gente fala bastante do sistema de saúde público nosso, do SUS, que é excelente, é fantástico, e todo mundo fala muito bem do SUS, mas onde é que está a grande falha que nós temos no SUS? Acesso. A gente ainda não aprendeu a fazer gestão de acesso. Por isso que você vai num uma determinada cidade do interior de São Paulo, falar interior de São Paulo, e está o pronto-socorro, a UPA, né, que eles têm hoje, é a UPA, está abarrotada de gente. E as unidades básicas de saúde vazias. Então, quer dizer, o paciente está entrando pelo lado errado. A gente tem que fazer o quê? Aprender a fazer gestão de acesso. Como é que a gente aprende a fazer gestão de acesso? Primeiro, nós, líderes, temos que aprender a fazer isso, mas a gente tem que ensinar quem? É o paciente. E isso é difícil. É a comunidade. Isso, alguns países conseguem fazer tranquilamente. Hoje, depois de muito tempo, a Holanda faz isso muito bem. Sabe exatamente onde vai entrar, onde não vai entrar. Navega muito bem o paciente. Exatamente. Então, a discussão é mundial. Como envolver a liderança e o governo, como estruturar o governo para que ele agregue valor à instituição, para que ele coloque o paciente no centro das decisões e para que as instituições tenham sustentabilidade e o sistema de saúde também. Uma penúltima antes da finaleira. Você deu a deixa aqui para falar, acreditação não é marketing, né? É muito mais do que isso. Você tem que estar imbuído da real intenção de salvar vidas. Por que você acha que houve essa confusão? De alguma forma, a acreditação ela impacta a capacidade de remuneração? Você falou que é muito mais sustentabilidade e rentabilidade do que top line, né? Receita bruta ali. Mas em algum momento... e eu já ouvi isso de muitos gestores, eu acho que tanto nesse momento em que a gente veio mais capital olhando a saúde, capital institucional, até várias empresas nos últimos 20 anos aí indo para a bolsa e tal, a forma de se financiar a saúde mudou, né? E tem mudado. Então, também é uma intenção de quem está pilotando aumentar a receita. Sim. Seja por serviços. Sim. E também aumentar a capacidade de barganha e de negociação com a operadora, que a gente sabe que é um cabo de guerra entre prestador de serviço e operador o tempo todo. De alguma forma,
se criou esse viés de que pode ser marketing, porque isso pode ser um alavancador de receita por uma melhor negociação com a operadora, por parte do prestador de serviço? Não, acho que veio muito da indústria hoteleira. Aquela coisa de você ter 5 estrelas. Meu hotel tem 5 estrelas, meu hotel tem 4 estrelas, meu hotel tem 3 estrelas. Isso foi transformado, né, para o mercado de saúde mundial, entendendo que ser acreditado era ter 4, 5, 6 estrelas. Porque, por exemplo, tem níveis. Os níveis são baseados em complexidade e baseados no que que as instituições estão fazendo de bom. Então, eu sou Gold, sou Platino, sou Diamond. Quando ele chega a Diamond, ele sabe que ele chegou no máximo da excelência. Ele sabe que a excelência, ele não vai palpar ela, né? Não vai palpá-la. Sim. A excelência, ela vai estar ali na frente. Toda hora que você descobre que você chegou em qualidade ou excelência, você sabe que ela está mais na frente, né? Ela vai escapando. E é assim que funciona, né? Então, eu acho que não, que foi muito desse viés mesmo de ter ISO em tudo que é lugar. Padaria tem ISO, todo mundo tem ISO, essas coisas todas. Agora, você estava perguntando para mim em relação à questão da relação comprador de serviço e prestador de serviço. Isso. Isso tem mudado ultimamente. A gente tem visto e tem acompanhado algumas Unimedes, algumas operadoras que já valorizam quem é acreditado. Tá? Então, ela paga diferente para quem é acreditado. Aí você vai falar, então, o meu hospital, eles vão me falar, então eu vou acreditar meu hospital porque eu vou ganhar mais. Não, senhor, você não vai ganhar mais porque você acreditou no hospital. Você vai ganhar mais porque você montou um programa de melhoria contínua dentro do hospital. Então, como é que você discute isso como operadora? Porque a operadora está ali, ela que está te financiando. A partir da hora que eu fiz um desenho maduro de gestão e de assistência dentro do hospital, eu consigo ter indicadores que eu posso discutir com a operadora, caramba. Ou seja, vai diminuir o índice de reinternação, de permanência. Exato. E o que impacta isso no final da história? Tem uma Unimed, eu gosto de repetir o exemplo, porque a Unimed Fortaleza é a primeira Unimed que tem todos os serviços próprios acreditados, todos. Ela tem do home care a paliativo, todo mundo é acreditado, os hospitais, todo mundo é acreditado. O que ela ganhou com isso? Ela gastou grana? Gastou. Ela teve que capacitar todo mundo? Teve. E o que ela ganhou? Uma diminuição de sinistralidade. Mas fantástica. O número é fantástico. E agora as operadoras estão olhando para isso. Estão olhando, olha, eu estou diminuindo a sinistralidade. Se a sinistralidade do meu plano de saúde está diminuindo, eu posso pagar melhor para essa instituição. Então, a relação financeira, ela começa a ser trabalhada de 3, 4 anos para cá, nesse desenho. Né? Então, quer dizer, porque eu lembro que teve vezes que eu ia no hospital e entregar o certificado, eu gosto de entregar o certificado, eu gosto de dar uma festinha, e entregava o certificado, o dono do hospital, o diretor pegava o certificado, chamava a secretária, olha, tira xerox disso e manda para todas as operadoras, porque amanhã eu quero ganhar mais. Não é aí. Né? Não é o certificado na parede, não é. É o processo como um todo. Então, a partir da hora que você trabalhar isso de uma maneira do que a gente pensa que é a correta, eu consigo ter menos sinistralidade, eu consigo melhorar meu sistema de saúde. Eu quero transformar ele, eu preciso trabalhar a sinistralidade do sistema privado também. Não dá para ficar pensando só no público. Claro. Né? Nós temos que organizar o público, mas temos que se reorganizar no privado também. Muito bom. Nossa, vários insights super valiosos. Obrigado. Eu vou caminhar para a nossa pergunta finaleira, que é normalmente uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que é um pouco do tema aqui, né? O podcast também quer lançar um pouco de luz para o futuro, e você, como empreendedor, médico, executivo com bastante experiência na área da saúde, tem uma visão claramente particular e bem rica sobre o que você acha que
que está por vir por aí. Então a pergunta final é assim, o que está te desanimando primeiro para a gente terminar com a parte otimista? O que está te desanimando ainda do sistema de saúde, do mercado de saúde que você está observando e o que está te dando gás, energia, o que está te animando para o futuro? O que está desanimando é que as instituições de saúde ainda não conseguiram entender claramente como fazer essa gestão da qualidade assistencial. O que me desanima muito hoje, que eu acho que a gente vai ter que ter um esforço muito grande e também passa por me animar, é que a gente vai ter que trabalhar o empoderamento do paciente. E trabalhar o empoderamento do paciente é capacitar esse paciente para que ele utilize o sistema de saúde da melhor maneira e para que ele entenda até as patologias que ele tem, né? Quando ele tem que procurar o médico, quando ele não tem que procurar o médico, o que é é o efeito colateral do remédio X, Y, Z. Então, acho que a gente tem aí um trabalho forte para frente de estar trabalhando as comunidades, de estar trabalhando o paciente como um todo, para que ele seja, e aí é o futuro, ferramenta nessa transformação da qualidade assistencial. Eu preciso do paciente. Ele precisa fazer parte disso, né? O paciente pergunta menos para o médico do que ele pergunta quando o médico vai fazer um procedimento, do que ele pergunta quando ele vai comprar um celular. No celular ele pergunta isso. Para o médico o cara fala, olha, você vai operar, vou ter que operar teu joelho, etc. E tal. Ah, tá bom, ele pergunta uma, duas coisas e ponto final. Não pergunta qual a experiência do médico, quantas vezes ele fez esse procedimento, quantas vezes isso deu certo, quantas vezes não deu. Não existe isso, né? Então, a gente tem... Olha só, esse é um dado interessante mesmo. A gente tem até uma coisa no nosso site, que são 10 perguntas que você deve fazer para o seu médico. Está lá no nosso site, né? 10 perguntas que você deve fazer para o seu médico. Mas é isso mesmo, é esse desenho de estar empoderando o paciente. Eu acho que vem aí um novo sistema de saúde, nós estamos transformando ele, um sistema que é mais amarrado entre eles. Eu acho que assim, a atenção primária ela vai ter muita força e precisa ter, nós precisamos melhorar essa questão da atenção primária. A atenção primária ela é 90% ela é pública, tem aí 10% de atenção primária que hoje é privada, né? Então, a gente vai ter que trabalhar bastante a atenção primária, a gente vai ter que trabalhar... Vem aí a questão da inteligência artificial, mas ela não vai resolver todos os problemas que a gente tem. Outro dia mesmo, eu ouvi um colega dizendo, quando saiu essa classificação, eu não sou a favor desses desenhos de classificação, mas essa das universidades, acho que foi bom, que abriu o olho do Brasil todo para isso, né? Essa coisa toda. E quando saiu, eu estava falando com um colega, ele disse, não, Rubens, não se preocupa com isso, não. Essas faculdades que tiraram nota 1, 2, 3, não precisa se preocupar, porque os hospitais têm inteligência artificial, elas vão resolver isso. Não vão resolver isso, né? A inteligência artificial ela vai chegar até um determinado ponto que ela vai te passar. Olha, essas são as 4 hipóteses diagnósticas. Agora você que vai decidir. E como você vai decidir. E qual protocolo você vai utilizar. Então, a inteligência artificial vem, mas ela não vem para substituir o médico, com certeza absoluta. Não vem nunca para substituir a enfermagem, com certeza absoluta. Com certeza não. Não vem para... mas ela vem para ajudar. Então, acho que ela vem aí. A gente tem vários caminhos que estão se formando em relação a isso. E acho que eu continuo animado com o processo. Eu acho que as instituições têm melhorado bastante. Eu acho que estar falando com você aqui é uma coisa fantástica. Abrir espaço para falar de qualidade e segurança sempre foi muito difícil em saúde, né? Porque por uma série de perguntas que você fez para mim, você vê que nós estamos falando de qualidade e segurança, mas sempre tem uma coisa assim, tem um viés financeiro, tem um viés da gestão, então abrir espaço para qualidade e segurança, só tem que te agradecer. E daqui a um ano a gente volta para falar mais coisas novas que aconteceram no mercado. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço e para nós é uma honra receber você aqui e parabéns
pela trajetória, pela jornada, muito corajosa de encabeçar e comprar uma briga quando ninguém estava olhando para isso. E hoje, se a gente tem um sistema de saúde que pode falar que se discute, ainda evidentemente longe do potencial e da importância que a gente quer, e que eu tenho certeza que você acredita, mas muito do que se fez e do que se faz hoje tem origem no seu trabalho e na sua coragem lá atrás. Então, obrigado. Obrigado Eu, como paciente e usuário do sistema de saúde, vou para hospitais que tem lá muito do teu trabalho também. Então, obrigado por ter concedido aí um tempo para conversar com a gente. Tenho certeza que é um conteúdo que vai ficar aqui muito rico para toda a audiência. Obrigado. Que bom. Eu que quero agradecer de novo, como te falei, a visibilidade e agradecer quem junto comigo faz isso se tornar especial. Meu time. Eu tenho um time de excelência. Eu tenho um time fantástico. Eu tenho um time que viaja esse Brasil todo, que perde avião, que vai para lá, cai aqui, etc e tal, que cai dentro de aeroporto, quebra a perna, assim por diante. Mas eu tenho um time fantástico, então eu tenho que agradecer meu time. Se a gente está chegando em alguma coisa, se a gente está dando resultado, se a gente está melhorando a qualidade assistencial ou transformando a qualidade assistencial desse país, não sou eu sozinho, né? Tem esse time Sem grande dúvida. que trabalha comigo. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado.